Seja bem-vindo ao nosso canal, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Parece que não vai ter mais fim, não param de surgir novidades, né? Vamos colocar esse nome novidade, porque o que está vindo à tona de escândalos, crimes, denúncias de abusos, né? Todos para a direção do P. Diddy, não é fácil. Já somam aí mais de centenas, e estão aparecendo casos assim que são de arrepiar mesmo o cabelo. O chefão da indústria musical, que agora, né, já está nesse momento acumulando centenas de denúncias, abriu a cortina para a gente ver o que está por trás das cortinas lá dentro desse universo. E aí acabou mostrando uma multidão de monstros que se escondiam lá nestes lugares secretos chamados de festinhas, né? A indústria do entretenimento tem uma cara muito feia por trás das cortinas. Na frente da cortina, não é? São vestidos luxuosos, são smokings, aquelas roupas, tapetes vermelhos, os grandes sorrisos, tanta coisa que para mostrar uma beleza que por trás das cortinas parece que não é assim, não é tão assim, né? A gente vai estar falando desse assunto aqui nesse vídeo, então já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações para você ajudar a gente, é uma forma de você retribuir por a gente estar produzindo esse conteúdo aqui, é uma forma também de você ajudar mais alguém. O P. Diddy, né? O nome dele é Sean John Combs, e ele tem vários nomes, aí chamam ele de P. Diddy, de Diddy, de Love, de Puff Daddy, né? Vento do papai, né? Puff Daddy, vento do papai, né? Por que será, né? Esse negócio aí. Ele está sendo acusado, e olha, é acusado, ele está recebendo denúncias, e ainda não tem sentença para ele, né? Não foi provado que tudo que estão acusando é verdade. Ele está sendo acusado e essas acusações sugerem que ele esteja envolvido em exploração sexual, exploração e violência sexual, tráfico humano e tráfico sexual também, e também tráfico de drogas. E ele só fez o que fez e só fazia o que fazia porque toda a indústria do entretenimento estava ali junto com ele, Hollywood, não é? O cinema, os atores, aquele pessoal todo, grandes empresários. Então, todo esse pessoal queria participar das festas dele, queria ser convidado para as festas dele. Então, as pessoas iam, elas se direcionavam para aquela condição. E a Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, certamente ceifará. Então, se veio uma coisa ruim para eles, porque eles estavam aonde? Assim, tanto quem fez quanto quem participava colaborou para, talvez, o sofrimento que está colhendo agora nesse momento. Ok, pode existir, podem existir mesmo vítimas legítimas? Sim, podem existir, mas pode saber que essas são a minoria. O Sean John Combs, ele começou em 1993 com uma gravadora, o nome da gravadora era Bad Boy, e aí ele começou a lançar grandes nomes da música e já cresceu espantosamente, porque quem começa em 1993 para agora, gente, não é mole não, para crescer e chegar no nível que ele estava, das pessoas quererem, ficarem lutando para ter um convite para entrar naquelas festas ali, e aí as pessoas falam assim, o sucesso, fama e dinheiro, uma combinação que destrói a vida das pessoas. Não, é porque a pessoa já é assim. Existem muitas pessoas nos altos dos morros que fazem coisas horripilantes, coisas difíceis, no dia a dia comum, pessoas que se levam a coisas medonhas e horríveis. Por quê? Porque dentro do interior da pessoa, ela é assim. Não é isso que leva a pessoa para essa condição. É que a pessoa é dessa forma.
essas coisas e às vezes algum dinheirinho a mais traz à tona o que a pessoa já é por dentro. Então, existe, né, você, que é responsável pelo que você faz, existem as influências, existem sim pressões sociais, mas nada exime da sua responsabilidade, porque é você quem decide, é você quem quer, é você que dita o que vai existir e o que vai ter poder ou não sobre a sua vida. O homem foi criado para dominar, então não tem desculpa dele aceitar ser dominado pela carne, pelas pressões sociais, pelas influências. Não existe. Ele foi criado para cuidar e zelar e para ter força para fazer isso. Ele não foi criado para destruir, para acabar, para deturpar. O P. Diddy recebeu várias acusações de desregramento nas festas, abusos, violências, tráficos, mortes. E aí a gente sabe, né? O Tupac, em 1996, estão levando para essa direção. O The Notorious Big também foi em 97, no ano seguinte, estão levando para essa direção e dizendo que essas mortes aconteceram por causa de rivalidades entre gravadoras. Então, veja assim, é horrível mesmo, é monstruoso, porque além de toda uma cadeia de todo tipo de ilícito que eles estavam traficando, chega ao limite da violência, que é tirar a vida de alguém. O P. Diddy conseguia se livrar de todas as acusações e de tudo que era a situação que envolvia o nome dele. Teve uma vez que ele esteve envolvido num tiroteio, numa boate, e quem acabou sendo preso e condenado foi o Chain, um amigo dele. Esse amigo dele foi preso, foi condenado e ele saiu ileso. Só que por onde ele passa, ele deixa um rastro cabuloso durante todos esses anos. Década após década, ele estava se livrando, mas deixando um rastro cabuloso no caminho dele até que minha gente, a ex dele, a Cassie Ventura, denunciou. Mas só que foi interessante. Ela fez uma denúncia, fez a acusação a ele, denunciou ele, e logo em seguida ela retirou a acusação e fez um acordo com ele, ok, ficou tudo ok, mas a partir da acusação dela é que aí começou a surgir uma série de acusações, outras acusações, e acusações de pessoas que num determinado tempo eram de menor, agora não, né? Mas na época que a pessoa menciona era de menor e foi levada à festa deles, e aí nessas festas aconteceram coisas medonhas, mas tem mais novidade, tem mais coisa difícil aí. Então, o primeiro que foi lá e fez, né, a denúncia foi uma menina que naquele tempo, e a denúncia foi anônima, e naquele tempo ela era menor, mas agora já passa de 100 denunciantes, e o que é mais terrível, entre esses denunciantes tem uma pessoa que no tempo que ela cita que aconteceu as coisas com ela tinha 9 anos de idade. Então imagina, criança de 9 anos de idade estavam frequentando as festas dele. Por quê? Porque ele tinha, pelo menos que eu vi aqui na internet, 2 tipos de festa. Tem a festa de branco, que aí, né, cheio de fotos e grandes celebridades. Nessas festas era cheio de excessos também, de atitudes impróprias, pessoas que terminavam essas festas em situações extremamente vergonhosas, profundamente vexatórias, e tinha também uma outra festa, essas eram menores e mais privadas, e ali corria mesmo absurdas coisas, perversões medonhas, e das perversões vinham as perversidades, numa condição assim, ó, você veio, você entrou, você vai participar, então você tem de saber. Acabou, o controle aqui é o controle da festa. Depois que você está aqui,
tudo é permitido. E aí a pessoa era levada a condições de que ela entrou ali, não tem mais essa questão, não quero, não gosto, então não tinha mais o direito de consentimento ou de não consentimento. Então, olha, né, criança de 9 anos dentro de uma situação dessa, exagero de substância, agressões, abusos, dominação física, porque dizem que eles davam algumas substâncias para as pessoas, né? Que para a pessoa poder aguentar mais, né? Não perder os sentidos e aguentar mais enquanto fosse necessário eles continuarem fazendo coisas com aquela pessoa. Então, tinha a dominação física, a dominação psicológica e a dominação sexual nessas festas. As pessoas eram obrigadas a usar substâncias para serem usadas como objetos sexuais. Só que elas tinham ido para lá. Elas foram espontaneamente para aquele lugar. Você entende essa condição? É isso que as pessoas têm de entender, como que o diabo trabalha na vida delas e ao que ele leva. Essas pessoas acham difícil servir a Deus, acham monótono, acham entediante, mas esse tipo de vida aí é melhor. Essa condição de vida, de se sujeitar a esse tipo de condição e tratamento, é uma vida melhor? Olha o que o diabo propõe. Né? Na frente das cortinas, a beleza, mas por trás da cortina, misericórdia. Tudo era filmado, ele filmava, porque eu acho que ele gostava mesmo de estar naquela situação ali, ele filmava para chantagear as pessoas e também dizem que ele vendia materiais que ele filmava, como ele andou passando, dizem, vários materiais sobre Justin Bieber. Então, olha, a Polícia Federal Americana já está investigando, entrou nesse... É tão medonho, é tão nefasto que o FBI está investigando e cada dia mais surgindo aí as novidades nesse caso. Também tem uma outra questão que foi, eu vi lá no Ei Nerd, ele disse lá que tem um lance do Will Smith, ele mostrou umas coisas que eu nunca tinha visto sobre o Will Smith. O Will Smith beijando na boca do filho dele, constrangendo o filho dele, já depois de grande público. Há muito tempo, né, antes das acusações na justiça, o Diddy tinha relacionamentos problemáticos com muitos artistas, e foram muitos, incluindo mais jovens como o Jaden Smith e o Justin Bieber. Olha isso, supostamente o Jaden Smith, que é o filho do Will Smith, né, teria passado por situações perturbadoras nas festas Free Coffs. E essas revelações, né, apesar de não serem confirmadas até agora, elas sugerem um ambiente de exploração e manipulação de jovens talentos de Hollywood e do mundo da música inteiro. Galera, faz muitos anos que a criação do Jaden Smith é um ponto de atenção para quem acompanha a vida das celebridades em Hollywood. Porque desde criança, né, o Jaden, que é filho do Will Smith com a Jada Pinkett Smith, ele é exposto a ambientes adultos, desde criança. Isso é notório, ok? O próprio comportamento do Will e da Jada já foi alvo de críticas. Não sou eu, a crítica já falou muito desse tipo de comportamento, da educação que ele dava pro filho dele, ok? Não tô aqui julgando, tô só passando para vocês. Os dois mantinham um casamento aberto por muitos anos e eles frequentavam bastante as festas dele e até levavam o Jaden nessas festas. Por isso que hoje em dia muita gente questiona o quanto o Jaden foi exposto a situações bizarras ainda durante a infância dele, durante a adolescência. E a galera da internet acabou desenterrando vídeos do Will Smith beijando o Jaden na boca, né, em certos eventos. E claramente o garoto ficava constrangido com isso. Claramente, você via no vídeo o Jaden Smith saindo, indo embora. E a teoria é que esses comportamentos zero saudáveis, né, era um reflexo da criação liberal que o Will e a Jada deram pro filho deles, né? E pode ser isso que tenha dado vários problemas psicológicos no garoto. Problemas emocionais graves, gravíssimos, em decorrência de uma vida, talvez, a gente não sabe, são as pessoas que estão falando, uma vida difícil até dentro da família, com o próprio pai e com a própria mãe. Também tem a questão do Justin Bieber, que inclusive tem até clipes dele que ele lançou de músicas, onde parece que ele tenta falar e mostrar algumas coisas dessas. Nos filmes também tem filmes que tentaram, né, mostrar e denunciar, fazendo ali uma sátira, diz que o filme
As branquelas têm muito do que acontece nas coisas, nas festas horríveis, né? Do P. Diddy, mas tudo é suposto, né? Tá todo mundo supondo que o Justin fez esse clipe para, né, falar ali que outros também já estavam tentando falar, que mais de 20 anos atrás, no ano 2000, o filme A Branquela já estava denunciando a coisa feia. Então, olha, aí tem também o caso da Rihanna, que ficou 15 horas fechada numa sala, foi trazida de Barbados, lá do país dela, e foi dada para ela a opção de sair pela porta, se ela assinasse o documento para ficar com eles, ou pela janela de um prédio altíssimo, né? Acho que tinha 19 andares, 29 andares, não sei, acho que é 19, né? Que daí ela podia sair pela janela. Então, olha, homens maus existem, por isso que a gente aqui no canal quer trazer o resgate da autoridade masculina, porque homens bons são necessários. Quando os homens bons se calam, o mal domina. O mal só domina, só tem força quando os homens bons silenciam, quando eles se omitem, quando eles se tornam apáticos, frios, indiferentes, negligentes. O que o P. Diddy faz é uma pequena amostra do que acontece nas baladas, no barzinho, do que está por trás de toda essa indústria de te entorpecer e de te prostituir, de te destruir, porque tudo o que eles vêm gerando, que eles querem formar, são pessoas destruídas e incapazes de raciocinar e de defender a si mesmas. Homens bons, mais do que nunca, em todo o tempo, cheios do bem, cheios de Deus, com a mente de Cristo, hoje são necessários, porque são esses homens que são os únicos capazes de enfrentar e destronar todas as forças das trevas. O homem tem um lugar especial, separado por Deus, construído para ele, mas ele precisa conhecer, ele precisa saber quem ele é, o que ele pode, por que existe, para que ele possa atuar, interferir e quebrar todas as armadilhas do inimigo. Diz aí para nós se as premiações, as grandes premiações valem a pena diante dessas condições e essas pequenas situações que a gente está vendo agora nesse tempo. Também não sai daqui sem conhecer o material que a gente preparou para vocês. A gente quer formar um grande exército de homens poderosos. E você não vai se tornar um homem poderoso sem conhecimento. Você precisa voltar para dentro da palavra de Deus, olhar para a Bíblia. Esse é o primeiro lugar. E buscar todas as fontes de conhecimento possível sobre a palavra de Deus para que você possa crescer. A gente preparou um material bíblico sobre o homem. São 4 volumes, cada um deles numa ordem crescente, cada vez mais evoluindo, criados para governar o método de Cristo, semelhante a ele e mentalidade de leão. Você vai evoluir e vai ver o poder que está dotado no ser masculino. Também lá no Seja Membro tem 2 treinamentos fortes, grandes. Um treinamento sobre a ordem de Deus, sobre as características, capacidades e habilidades masculinas, e outro treinamento sobre a blindagem emocional, sobre a mente e a força da mente do homem. Fora vários outros vídeos sobre atualidades. Vai lá, confere o material, abençoa a sua vida e nos abençoe para que a gente continue produzindo esse material aqui para vocês. Que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Deus te abençoe.